Olá pessoal, neste vídeo trataremos sobre a adição de números inteiros. Veremos como efetuar a adição de números positivos e negativos. Continue aí e adicione mais este tema ao seu currículo de matemática. Este é o canal Quero Matemática e eu sou o professor Juliano César. Vamos aos primeiros exemplos de adição de números inteiros? Então pessoal, o primeiro exemplo que nós vamos trabalhar é a adição de menos 2 e mais 5, tá certo? Se você quiser sistematizar matematicamente, né? Nós vamos ter aqui o valor menos 2 mais o valor mais 5. A adição entre um número negativo e um outro número positivo. Vamos recorrer aqui a duas situações para a gente entender melhor esta adição. Uma primeira situação é a questão de temperatura, nós vamos utilizar esse termômetro aqui ao lado, e uma outra situação é o deslocamento de valores na reta numerada. Na primeira situação, nós vamos localizar o nosso valor inicial de temperatura, no caso aqui o valor menos 2 graus Celsius, e vamos deslocar no nosso termômetro o valor mais 5 graus Celsius, tá certo? Então, no termômetro, se a temperatura aumenta, você tem um deslocamento para cima, né? E se a temperatura diminui, você tem um deslocamento para baixo, certo? Feitas essas considerações, vamos lá. Primeiro, localizar a temperatura de menos 2 graus Celsius. Tá aqui, ó. Menos 2 graus Celsius. Nós vamos fazer um deslocamento de 5 graus positivo. Então, essa variação positiva é uma variação que aumentou. Então, o deslocamento vai ser para cima do termômetro. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Nós chegamos, então, à temperatura de mais 3 graus Celsius. Pessoal, uma coisa importante a se destacar aqui é que nesse deslocamento aí, nós passamos pelo número 0 graus Celsius. Então, toda vez que você passar pelo número 0, esse número tem que ser considerado. Você não pode ir de menos 1 para mais 1. Então, de menos 1 você passa pelo 0 e depois vai até o mais 1. Olha aí novamente na tela. Então, passamos pelo 0 e consideramos esse 0. Qual é a conclusão que a gente chega, então? Que menos 2 mais mais 5 é igual a mais 3. Vamos ver se na reta numerada isso acontece também? Só recordando que, como a gente viu lá na aula sobre conceitos de números inteiros, se você perdeu essa aula, conceito de números inteiros, vou deixar o card aqui na descrição para que você possa visualizar. São conceitos muito importantes que vai ser úteis aqui agora nas operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Lá nós tratamos também sobre a questão de módulo e números opostos, tá certo? Então, qualquer coisa, volta lá, assiste a aula e retorna aqui para facilitar o seu entendimento. Acompanha aí. Na reta numerada, os valores, quando você aumenta, né, você faz um deslocamento para a direita. Então, quando você faz deslocamentos positivos, desloca para a direita. E quando você precisa fazer um deslocamento negativo, você desloca para a esquerda da reta numerada. Então, primeiramente, localizando o valor menos 2, está aqui o valor menos 2, né? A partir de menos 2, nós faremos o deslocamento para a direita, já que o número ele é positivo, né? Olha aqui, mais 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos novamente ao valor mais 3. Confirmando que menos 2 mais mais 5 igual a mais 3. Olha outro exemplo aqui. Nós temos menos 1, a fazer a adição de menos 1 e menos 3. Esquematizando matematicamente, nós vamos ter menos 1 mais o valor menos 3. Recorrendo ao mecanismo de temperatura, vamos localizar a temperatura de menos 1 grau Celsius, que estaria aqui, ok? E vamos fazer uma diminuição na temperatura. Por que diminuição? Porque o outro valor é menos 3, não é mesmo? Então, quando você tem um valor negativo, uma diminuição, você desloca no termômetro para baixo.
Se fosse positivo, deslocaria para cima. Então, realizando o deslocamento de menos 3 aqui, vai ficar ó, 1, 2, 3. Chegamos ao valor menos 4. Então, qual é a conclusão? Menos 1 mais menos 3 é igual a menos 4. Ou, ainda na questão da temperatura, se você tinha menos 1 grau Celsius e a temperatura caiu 3 graus Celsius, você passou agora a ter uma temperatura de menos 4 graus Celsius. Bem intuitivo, não é mesmo? Mas vamos ver aí como é que funciona na questão da reta numerada. Primeiro, localizamos o ponto de origem, que é o menos 1, está aqui, tá certo? E o deslocamento vai ser para a direita ou para a esquerda? No caso aí, o deslocamento vai ser para a esquerda, né? Porque o valor é negativo. Então, 1, 2, 3. Chegamos ao valor menos 4. Confirmando que realmente menos 1 mais menos 3 vale menos 4. Olha aqui mais um outro exemplo, só que agora nós vamos utilizar como recurso apenas a reta numerada. Nós temos que fazer a adição entre mais 3 e menos 4. Então, sistematizando matematicamente, você tem mais 3 mais menos 4. Ok? Localizando o ponto inicial, que seria mais 3 na reta numerada, está aqui, mais 3. E vamos fazer um deslocamento de 4 valores para a esquerda, nesse sentido aqui. Por quê? Porque o nosso número ele é negativo. Se fosse positivo, faria o deslocamento para a direita, não é mesmo? Mas como ele é negativo, deslocamento para a esquerda. Então, fazendo o deslocamento, vai ficar ó, 1, 2, 3, 4. Chegamos ao valor menos 1. Então, qual é a conclusão? Que mais 3 mais menos 4 é igual a menos 1. Ok? Agora nós iremos tratar de adição de dois números inteiros com sinais iguais. Tá certo? Isso aqui, pessoal, é muito interessante. Quando você for fazer a adição e as parcelas têm sinais iguais, a forma de resolver é muito simples, né? Existe um sistema de verificação em que fica muito fácil você realizar esta adição aí. Tá certo? Vamos ver qual é essa característica aí. O primeiro exemplo que nós temos é o valor menos 5 mais menos 7. A primeira coisa a ser feita aqui nós já vamos aplicar um dispositivo mais prático, né? Já que nós não estamos recorrendo a nenhum procedimento, como temperatura, escala, reta numerada e etc. Então, menos 5 mais menos 7, a primeira coisa a se fazer é extrair o módulo desses números aí. O módulo de menos 5 e o módulo de menos 7. Então, volto a repetir, se você perdeu a aula sobre conceito de números inteiros, vou deixar aqui o card para você poder acessar e visualizar, hein? Então, o módulo a gente coloca através de duas barrinhas, né? Módulo de menos 5 e módulo de menos 7. O módulo de menos 5 vai ser igual a 5 e o módulo de menos 7 vai ser igual a 7. O resultado do módulo ele é sempre positivo, tá certo? Então, menos 5 mais 7. Como é que você resolve isso daqui? A regrinha é bem simples, ó. Você vai conservar o sinal trabalhado dessas parcelas. Então, a primeira parcela, na primeira parcela aqui, o número ele é negativo e na segunda parcela também negativo. Você conserva esse sinal de menos e soma o módulo desses números aí. O módulo de menos 5 é 5, mais o módulo de menos 7, que é 7. Resultado final, conserva o menos, 5 mais 7, 12. Ou seja, menos 5 mais menos 7 é igual a menos 12. Bem tranquilo, né? Olha esse outro exemplo aqui, menos 2, menos 3. Aí você fala, mas professor, não tem um sinal de mais. É porque esta conta aí, ela já está numa forma mais simplificada. Eu vou fazer aqui a reconstituição só para vocês verem que não tem diferença. Olha só, menos 2 menos 3 é a mesma coisa que
menos 2 mais menos 3. Mas não é necessário fazer essa reconstituição, viu, pessoal? Vocês podem aplicar a regrinha diretamente sem fazer essa reconstituição aí. Primeira coisa, vamos extrair os módulos, né? Então, o módulo de menos 2 e o módulo de menos 3. Módulo de menos 2 igual a 2, módulo de menos 3 igual a 3. Como resolve? Conserva o sinal trabalhado dessas parcelas, no caso aí o sinal é de menos, sinal negativo, e soma os módulos. Módulo de menos 2, que é 2, mais o módulo de menos 3, que é 3. Conserva o menos, 2 mais 3, 5. Então, resultado é menos 2 menos 3 é igual a menos 5. Molezinha, né? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Mais 3 mais 3. Nós temos aí uma adição de duas parcelas de mesmo sinal. Então, vamos extrair o módulo de mais 3 e o módulo de mais 3 novamente. O módulo de mais 3 é 3 e o módulo de mais 3 é 3. Só recordando que o módulo é sempre positivo. Seja o número negativo ou negativo, resultado do módulo positivo. Conserva o sinal trabalhado, no nosso exemplo é o sinal positivo, e soma os módulos 3 mais 3, resultado final, mais 6. Ou seja, mais 3 igual a mais 6. Está aprendendo o tema de hoje? Então não perca tempo e inscreva-se para continuar o caminho de sucesso na ciência matemática. Dá um gostei e compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham acesso ao melhor conteúdo. E ative o sininho para obter em primeira mão as novas aulas lançadas semanalmente. No outro exemplo aqui, nós temos mais 7 mais 4. Extraindo os módulos, módulo de mais 7 e módulo de mais 4. Módulo de mais 7 é 7 e módulo de mais 4 é igual a 4. Então, conserva o sinal trabalhado. No caso aqui, o sinal trabalhado é o sinal de mais, sinal positivo. E soma os módulos 7 mais 4. Resultado final, mais 11. Ou seja, mais 7 mais 4 é igual a mais 11. Ok? Agora vamos ver a adição de dois números inteiros com sinais diferentes. Aqui, pessoal, a regra já muda, tá certo? Anteriormente, nós estávamos vendo essa adição com dois números com sinais iguais. Todos os dois é positivo, todos os dois é negativo. Aqui já é diferente. Um é positivo, o outro é negativo, ou um é negativo, o outro é positivo. Ok? Qual é a regra aqui? Você precisa conservar o sinal daquele número que tiver o maior módulo e depois você faz a subtração do número de maior módulo pelo menor módulo. Tá certo? Ficou confuso? Olha só aí na tela como é que fica bem simples a realização dessa regrinha aí. No nosso primeiro exemplo, nós temos menos 3 mais 7. Ou seja, a primeira parcela aqui é negativa, a segunda parcela é positiva. Então, dois números para ser somado com sinais diferentes. Extraindo os módulos, nós temos que módulo de menos 3 é igual a 3 e o módulo de mais 7 igual a 7. A primeira coisa a se verificar é qual é o número que tem maior módulo. Aqui nós temos o módulo 7 e o módulo 3. Esse 7 é maior do que 3, então esse 7 aqui, que é o módulo, você vai conservar o sinal do número que gerou esse módulo maior aqui, que é o mais 7. Então, você vai conservar o sinal de mais, porque é o número que tem o maior módulo, e vai fazer a subtração do maior módulo pelo menor módulo, ou seja, 7 menos 3. Repare que no caso anterior, com sinais iguais, você soma. Aqui, sinais diferentes, você subtrai. Então, resultado final, conserva o sinal de mais novamente, né? 7 menos 3, 4. Olha aí. Menos 3 mais 7 igual a mais 4. No nosso outro exemplo aqui, ó, menos 8 mais 9. Primeira coisa, extrair os módulos, né? Módulo de menos 8, que é igual a 8. E o módulo de mais 9, que é igual a 9.
Então, conserva o sinal do número que tem maior módulo. Quem é maior aqui, o 9 ou o 8? O 9. E quem gerou esse módulo 9? O mais 9. Então, conserva o sinal de mais e subtrai o módulo maior do módulo menor. Então, vai ficar 9 menos 8. Resultado final, 9 menos 8, 1. Mais 1. Ou seja, menos 8 mais 9 é igual a mais 1. Uma forma de interpretar isso aqui, gente, seria o seguinte. Você tem uma dívida de 8 e tem um saldo de 9. Você deve R$8, mas tem R$9. O que acontece aí? Você paga a sua dívida de 8 e ainda sobra R$1 para você. Tá bom? No outro exemplo aqui, nós temos mais 5 mais menos 15. Primeira coisa, verificar o módulo. Módulo de mais 5, que é igual a 5, e o módulo de menos 15, que é igual a 15. Quem tem o maior módulo? O 15. Qual é o sinal do número que gerou esse módulo? Sinal negativo. Então, conserva o sinal de menos e subtrai o módulo maior do módulo menor. Então, vai ficar 15 menos 5. Então, conserva o sinal de menos. 15 menos 5, 10. Resultado final, menos 10. Ou seja, mais 5 mais menos 15 igual a menos 10. Agora nós vamos ver a adição de números inteiros que tem como o número 0 como uma de suas parcelas. Olha só, pessoal, lá no conjunto dos números naturais, nós vimos que o 0 é o elemento neutro da adição. Lá nós vimos que 10 mais 0 é igual a 10, 15 mais 0 igual a 15, 0 mais 20 igual a 20. Ou seja, quando o 0 participa da adição, o resultado é aquela parcela diferente de 0. Nos números inteiros negativos, isso também não muda, tá certo? O 0 continua sendo o elemento neutro da adição. Olha aí na tela como é que funciona. Primeiro exemplo aí, nós temos 0 mais menos 28. Uma das parcelas é 0 e a outra parcela, menos 28. Qual vai ser o resultado dessa soma? Aquela parcela diferente de 0. Então, 0 mais menos 28 vale menos 28. Mais 15 mais 0, então, o resultado vai ser aquela parcela diferente de 0. Resultado, 1 mais 15. Molezinha, né? Você adquiriu mais este conhecimento, adição de números inteiros. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Obrigado pela companhia, inscreva-se no canal e assista a um desses vídeos recomendados. Tchau!